Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um encontro de fé. Sou a reverenda Delce, da Igreja do Nazareno de Sobradinho. Estamos aqui nessa noite para aprendermos mais um pouquinho, com a Palavra de Deus, para estarmos intercedendo por aquelas razões, os motivos que têm sido colocados na internet. Se você mandou seu pedido de oração, sabe que nós estamos orando, o pastor ora, nós estamos juntos orando, que o Senhor abençoe, todas essas questões que nós temos colocado e as vitórias que temos recebido. Muitas respostas positivas, o Senhor curando, abençoando. Isso é muito importante para nós, Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Pedimos a Tua cura, a Tua libertação sobre aquelas questões que têm sido colocadas pela internet, Pai. Abençoe as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão deprimidas, ó Deus, que elas possam vencer, ó Deus, esse tempo difícil. Cura as pessoas doentes, ó Deus, consola os enlutados. Abençoe, Deus. Nós te pedimos que o Senhor esteja em cada lar, abençoando agora, Pai, falando conosco para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar meditando agora em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, o trecho que fala de Jesus andando sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Eu estava meditando, sobre o que trazer hoje à noite, orando sobre isso e pensando em algumas situações, Situações para que nós estejamos meditando e aprendendo com o Senhor. Eu me lembro certa vez um colega no tribunal me questionou, dizendo: por que nós precisamos orar? Se Deus conhece todas as coisas, se Deus sabe tudo a nosso respeito, por que nós precisamos separar um tempo para estarmos em oração? Por que devemos pedir as coisas para Jesus se Ele já sabe todas as coisas, Deus sabe tudo sobre nós, nos conhece, sabe coisas que nem nós mesmos conhecemos, conhece a nossa genética, conhece a nossa forma de pensar, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas fraquezas. Então, ele disse: nós não precisamos orar, vamos, na verdade, estar incomodando Deus, na visão dele, incomodando Deus quando nós oramos. E eu disse a ele: olha, a única coisa que eu sei da palavra é que Jesus separava um tempo para orar. E Jesus é o nosso mestre, ele nos ensina lições importantes de como devemos fazer. E nesse trecho que nós vimos aqui, Jesus não só ele orou, mas ele ficou um tempo sozinho com Deus. Era importante que ele se afastasse depois dele ter multiplicado ali os pães e os peixes, E eu sei que cuidar de multidões é alguma coisa que é cansativo, porque você tem que ouvir as aflições das pessoas, os problemas, muitas situações complicadas, como nós temos hoje. Com certeza Jesus teve de enfrentar tudo isso já naquele tempo. Pessoas com fome também, Ele resolveu o problema da fome, mas não é só a fome física, existe uma fome espiritual enorme, uma fome, uma necessidade de amparo, de cuidado. E nós, às vezes, como pastores, vemos isso. Nós não podemos suprir todas as necessidades. Às vezes é frustrante, porque
como seres humanos, nós não temos essa capacidade de suprir as necessidades das pessoas como Jesus sempre faz, né? Fazia naquela época e faz ainda hoje. E nós vemos que os discípulos enfrentaram uma situação diferente. Eu imagino que eram alguns deles, né, pescadores, e sempre uma profissão perigosa, né? O povo conta que uma vez ele foi num lugar lá em Portugal que tinha uma quantidade enorme de viúvas, em Nazaré, né? Nazaré tinha uma quantidade enorme de viúvas dos pescadores. Pescavam no mar. Aí você pensa, mas aqui era o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, mas nós sabemos do perigo da água, né? O perigo de quando vem uma tempestade. E ali eles estavam enfrentando situações de ondas muito grandes, ondas que estavam causando medo. E eles então, ainda de estarem passando por todo o medo, de repente eles veem um vulto caminhando por sobre a água. Imagina o medo, o susto, né, que eles levaram. E eu estava assistindo outro dia, me lembrando quando eu comecei a meditar sobre esse trecho. Lá na China, eles construíram uma ponte de vidro. E as pessoas têm umas reações muito engraçadas. Depois vocês coloquem, acho que no YouTube dá para ver, a ponte de vidro China. E ali vai mostrar as reações muito interessantes das pessoas, o medo, o pavor das pessoas sem conseguir atravessar a ponte, porque elas caminham olhando para baixo e obviamente que o cérebro passa uma mensagem de perigo e elas ficam desesperadas e não conseguem caminhar. E eu fiquei pensando, mas ali há uma segurança, há uma ponte, né? Há um vidro que realmente sustenta o peso das pessoas e as pessoas podem caminhar. Eu nunca andei lá na China, mas na Inglaterra eles têm um aquário enorme e num dos lugares eles têm vidro por sobre o aquário e embaixo tem tubarões. E eu fiquei encantada com esse aquário, eu caminhei sem medo, né? E eu estava com uma parente do Paul, uma prima dele lá, que não conseguia caminhar sobre esse vidro de jeito nenhum. Ela gritava desesperada, eu falei, eu não vou, eu vou cair, eu vou virar comida de tubarão. Eu disse a ela, olha, não é possível, é muito azar. E todo mundo vem aqui toda hora, né, e caminha por sobre esse vidro. Não é possível que justo hoje ele vai quebrar. E agora lá na China, eles colocaram uma situação interessante. Eles fazem um falso quebradão, assim, como se estivesse quebrando, para as pessoas terem a sensação de que o vidro está quebrando. E aí, mais desesperadas, elas ficam com aquela sensação de que elas vão cair no penhasco. Mas eu fico pensando, muitas situações que você enfrenta, muitas situações que eu enfrento, são situações em que trazem medo, e medo porque nós não confiamos. Não confiamos que nós vamos ter realmente suporte, né? Que nós estamos sendo sustentados e segurados e amparados. E eu vejo aqui eles estavam com medo, estavam assustados com tudo isso, porque somos seres humanos, né? E gritaram ainda, né? Quando viram Jesus, é um fantasma. É uma situação até bem engraçada. E realmente eu vejo a situação de Pedro e a gente se identifica com Pedro, porque a gente pode criticar, mas foi o único homem que conseguiu andar por sobre as águas. Eu já ouvi várias histórias de pastores que tentam fazer a mesma coisa, né? Vão para piscinas e tentam caminhar e não conseguem, porque a lei da gravidade é muito forte. Mas não importa a situação, por mais desesperadora que seja, não importa o que você esteja passando, Jesus está junto de nós. E Ele vem de uma maneira que a gente às vezes nem espera. Eles esperavam de repente que ele fosse buscar um outro barco, que ele fosse pegar uma carona, né, para chegar perto deles, mas ele veio de uma maneira diferente. Você pode esperar que Jesus atue de várias formas, mas ele sempre nos surpreende e vem de uma maneira diferente. E Jesus fez isso, veio de uma maneira completamente diferente e veio com uma palavra de consolação, uma palavra tremenda. Tende bom ânimo. Isso é, fique disposto, fique realmente entusiasmado, tranquilo. Não fique atemorizado, porque Jesus está aqui, Jesus está conosco. Ele disse, sou eu estou aqui, né? Não temais. E Pedro então vem com aquele jeito dele, né? Diz, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo.
Jesus dá a palavra e diz, olha, vem, pode vir. E Pedro realmente age aqui de uma maneira incrível, ele desce no barco, eu imagino aquela sensação, né? Qualquer lugar que você esteja vendo águas muito profundas, eu já mergulhei algumas vezes no mar, em rio também, às vezes a gente tem um medinho, né? Eu quando mergulho no mar, eu sempre fico pensando, meu Deus, o que está aqui debaixo, né? O que tem aqui embaixo, o tamanho dos peixes, né? E sempre dá aquele medinho assim. Mas realmente ali que tinha uma situação de tempestade, situação de ondas muito grandes, de muito fortes. E o vento trouxe medo para Pedro. O vento traz medo, né? As situações adversas, as situações difíceis que nós temos que enfrentar nesta vida, todos nós vamos enfrentar situações difíceis. E por que devemos passar por isso, não é? Porque nós vemos aqui que Pedro começou a afundar. Muitas vezes nós estamos afundando. Mas ele gritou, salva-me, Senhor. Nós devemos estar sempre buscando ao Senhor. Isso é uma oração rápida, né? A gente, é uma oração do desespero. Salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estende a mão, toma Pedro e ainda diz ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fico pensando, né? Quando nós estamos atravessando essas pontes de vidro, as situações, nós temos que confiar. Temos que ter a plena confiança, porque o nosso cérebro é feito para temer. Claro, ele é preparado para tomar conta de situações que nós estejamos enfrentando, situações de estresse, situações de angústia, mas nós temos que confiar na palavra de Deus. Jesus, ele é o mesmo Jesus que atuou lá naquela época, fazendo tudo isso, hoje, através do Espírito Santo, nós sabemos, ele disse que mandaria o Consolador e a presença dele é certa. Ele está aqui conosco nessa noite. Não importa a tempestade, não importam as ondas, não importa por mais difícil que seja, Jesus está contigo. Ele tem realmente uma palavra de ânimo, dizer, confia, descansa, pode ter certeza, você vai chegar do outro lado. E realmente foi o que aconteceu. Eles estavam no barco, adoraram e dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. E aí ele diz depois, dizendo, então, estando já do outro lado, chegaram em Genezaré. Nós vamos chegar do outro lado, né? Vamos confiar. Um dos lugares que eu mais amo quando eu vou em Israel, é o Mar da Galileia. Eu nunca peguei dias de chuva, dias nublados, eu sempre pego dias maravilhosos, dias de sol. É um lago lindo, maravilhoso, eu sempre amo estar ali sentada no barco, orando. Às vezes me chama a atenção porque eu quero colocar o pezinho ali na ponta, aí sempre chego, não pode pôr o pé e tal. Mas é um lugar que a gente deixa as pessoas pararem para orar um pouquinho. E eu sempre oro e imagino as coisas tremendas que aconteceram naquele lugar, a presença de Jesus na minha vida, na sua vida. E Ele tem uma palavra de vitória, de descanso, de alegria, de paz para nós, para nossa família, para nossa vida. Passe pelo que você estiver passando. Às vezes a gente pensa, no barco onde tem Jesus também tem tempestade, mas a gente tem a segurança de que tudo vai passar, porque subindo ambos ao barco cessou o vento vai cessar. Que Deus te abençoe e que nós todos cheguemos do outro lado, cheios de força do Senhor, porque Ele é real e Ele tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém.